Olá, turma! Vamos agora dar sequência a mais uma aula. Hoje eu vou trazer para vocês sobre o mundo das queimaduras. A queimadura é um tipo especial de trauma devido a peculiaridades no tratamento e possíveis complicações. Então, existem 3 pontos, que nós chamamos de pontos centrais, que são realmente cruciais e de extrema importância, para que a gente faça a avaliação em um paciente queimado, certo? O primeiro ponto é a queimadura em si, que nós vamos avaliar. Nós vamos avaliar o aspecto, nós vamos avaliar quanto à classificação dessa queimadura, se é de primeiro, segundo, terceiro grau, e a questão da profundidade da mesma. Além de fazer toda essa avaliação do aspecto, da ferida, da queimadura em si, nós vamos também avaliar a área de extensão dessa queimadura, que diz respeito, à quantidade de área corporal em que ela afetou. Logo em seguida, o segundo ponto, e um dos mais importantes, na verdade, é a questão da avaliação da via aérea. Então, nós precisamos nos atentar a sintomas de dispneia, a sintomas de fechamento de glote, a sintomas de hipóxia, porque são sintomas comuns em pacientes com queimaduras de grande extensão. E a gente também precisa observar a circulação. Por que nós vamos observar a circulação? Porque queimaduras, geralmente não, causam muita dor, e a dor em si pode propiciar simplesmente uma parada cardiorrespiratória por conta da intensidade dessa dor. Então, o coração pode deixar de fazer a sua função de circulação, de bombeamento para filtragem de outros órgãos através do sangue, por conta da quantidade, da intensidade de dor que esse paciente vai sentir. E aí é comum vir ataque cardíaco ventricular, nesse paciente, por conta dessa intensidade de dor, e como subsequência, a parada cardiorrespiratória. Classificação. As queimaduras são classificadas quanto à profundidade da lesão, que aí nós vamos observar a questão de ser de primeiro, segundo ou terceiro grau. Como é que nós vamos saber que uma queimadura é de primeiro grau? A queimadura de primeiro grau, ela atinge justamente a pele, então ela é superficial. É uma queimadura que dói sim, o paciente sente muita dor, porém ela é superficial. Então, ela não tem uma ruptura de camadas da pele. Ela pode vir em forma de hiperemia fixa, que nada mais é do que aquela vermelhidão superficial na pele, ou ela pode vir também em forma de flictemas, que são aquelas bolhas com presença de líquido dentro da bolha. Já a queimadura de segundo grau, ela é uma queimadura um pouco mais grave, porque é uma queimadura que atinge as 2 primeiras camadas da pele. Então, ela atinge derme e epiderme, que são as 2 primeiras camadas. É uma queimadura também que causa bastante dor, e é uma queimadura mais grave por conta do risco de infecção iminente, já que há uma ruptura de camadas da pele e, para se ter uma infecção, por conta até de manuseio incorreto daquele curativo, é muito rápido. E a queimadura de terceiro grau, ela também, tem ruptura de camadas da pele, sendo que ela vai justamente romper as 3 camadas, derme, epiderme e hipoderme. Pode haver ruptura de ligamentos, ruptura de microvasos, e exposição óssea. E outra coisa, o que a gente vai diferenciar entre uma queimadura de segundo grau e uma queimadura de terceiro grau é a questão da dor. Porque o que acontece? A queimadura de segundo grau, o paciente ainda sente muita dor. Porém, a queimadura de terceiro grau,
por ter uma invasão um pouco mais profunda de camadas da pele, atingindo as 3 camadas, acabam sendo rompidos, né? Porque nessa terceira camada a gente tem alguns neurotransmissores cerebrais que são responsáveis justamente pela sensibilidade. E quando se tem a ruptura, né, a profundidade aderida, né, na terceira camada da pele, esses neurotransmissores também são rompidos e aí o paciente perde justamente a sensibilidade. Então, é uma queimadura que não vai causar dor, certo? Porém, ela é a mais grave de todas por conta da intensidade dessa profundidade, por ser muito profunda e por ser, né, de risco iminente ao paciente, podendo causar um choque hipovolêmico e podendo causar um choque séptico também por inflamação e infecção daquele local. Quanto à extensão, nós vamos classificar, né, da seguinte maneira. Nós vamos fazer a análise da extensão da queimadura e aí nós vamos observar o percentual de superfície corporal queimada para queimaduras de pouca extensão. Então, existe uma forma que a gente vai ver mais ou menos quanto por cento, né, a gente vai ter de queimadura naquele local. Existem as áreas nobres e queimaduras especiais, né, que são justamente as queimaduras de terceiro grau. São queimaduras mais extensas, são queimaduras mais profundas e com um risco maior, né, iminente de morte para aquele paciente. A avaliação da extensão da queimadura, em conjunto com a profundidade, a eventual lesão inalatória, o politrauma e outros fatores determinarão a gravidade do paciente. Então, assim, para a gente determinar que é um grande queimado, a gente não vai apenas observar a extensão de queimadura daquele corpo. A gente não vai dizer que acima de 50%, né, já é um grande queimado. A gente precisa avaliar de forma conjunta em relação à profundidade, né? Se é um paciente que tem mais de 50% de região queimada no corpo, porém ele tem muita queimadura de segundo e terceiro grau, por exemplo. É um paciente que teve queimadura em região facial e, por consequência, né, está atingindo a parte inalatória, a parte respiratória desse paciente. É um paciente que, além de ter, né, essa grande extensão de queimadura no corpo, ele apresenta também um politrauma, certo? O que é um politrauma? É quando o paciente é exposto a vários traumas ao mesmo momento. Fratura óssea, quando se tem lesões musculares, quando se tem rompimento de ligamentos, então é tudo associado. E além disso, a gente precisa avaliar a questão de circulação desse paciente. Se é um paciente que está mantendo sinais vitais elevados e fora do padrão, ele também tem uma gravidade extensa. É um paciente que está sentindo muita dor e com certeza, né, ele vai ter justamente todos os sinais vitais elevados. Então, ele vai estar hipertenso, ele vai estar taquicárdico, ele vai estar taquipneico, né, que é com a respiração bastante ofegante, bastante acima do padrão normal. Ele vai estar hiperglicêmico, além de ter, né, uma caracterização de dor muito intensa. Então, como é que a gente vai fazer nesse percentual de superfície corporal queimada? Então, a gente vai observar para adultos, né, de frente e de costas, e a gente também vai observar para crianças, né? Então, a gente vai ver essa extensão também para crianças até os 9 anos de idade. A partir dos 10 anos de idade, a gente já classifica essa criança como a área de queimadura de adulto. Então, aqui eu trago para vocês a regra dos 9, né, em crianças e adultos. Então, aqui nas imagens, vocês podem observar que existem numerações equivalentes a cada membro, a cada região, né, do corpo, no adulto e na criança. Então, vamos começar pela criança.
A região de cabeça da criança, a gente caracteriza como 21%. Então, é a área que tem maior risco, né? Que apresenta maior extensão em relação à queimadura. Logo em seguida, a gente pode observar que a gente tem 18 na região do tórax e 18 na região abdominal, certo? Depois, por que vem caracterizado esses números maiores, né? Cabeça, tórax e região abdominal. São justamente as regiões em que as crianças estão em fase de desenvolvimento, tá bom? Então, assim, região torácica, né, de tórax, é justamente a região onde está localizado o pulmão, onde está localizado o coração, que são órgãos vitais e órgãos que estão justamente em formação, estão em crescimento. Na região abdominal, a mesma coisa. Tem estômago, tem intestino, tem fígado, tem pâncreas, tem rins, tem bexiga, tem a vesícula. Então, assim, todos são órgãos, né, que estão em fase, né, de crescimento para a criança. E cabeça, que justamente o cérebro também, né, que é um órgão vital, que está também em formação. Então, assim, vem dessa forma classificação, numeração maior para a gente fazer esse apanhado. Então, cabeça 21%, equivale a 21% do corpo. Tórax equivale a 18% do corpo. A região abdominal equivale a 18% do corpo. E aí vem os membros, né? Os braços, que cada um, o direito vale 9%, o esquerdo vale mais 9%. E os membros inferiores, que são as pernas, que cada um, né, o direito e o direito vale 12% e o esquerdo vale mais 12%. Certo? Então, aqui, eu vou trazer um exemplo para vocês de criança. Uma criança evoluiu, né, com queimadura em região da face, em região torácica e em todo o membro inferior direito. Quanto que a gente vai ter de porcentagem? Aí, o que é que a gente vai fazer? Eu falei região de face, que equivale a 21% que está na cabeça. Então, a gente vai somar 21 mais 18, certo? Mais 12, que equivale ao membro inferior direito que eu citei. O 18 foi da região torácica, então eu vou somar toda a região que ele está me descrevendo de queimadura e vou trazer uma porcentagem. Então, 21 mais 18 dá 39. 39 mais 12 dá quanto? 41, né? 39 mais 12 dá quanto? 51%. Então, assim, é uma criança que está com 51% de área queimada no corpo. A mesma coisa vai ser para adulto. A gente só vai seguir padrões diferentes em relação à numeração. Então, assim, região de cabeça e face no adulto vai equivaler a apenas 9%. Região de tórax vai equivaler a 18%. Região de abdômen vai equivaler a mais 18%. Os membros superiores, direito e esquerdo, cada um equivale a 9%. Os membros inferiores, direito e esquerdo, cada um equivale a 18%. E região de genitália, 1%. E a gente vai fazer a soma da mesma forma que nós fizemos para a criança. Vai depender de onde está localizada a queimadura daquele adulto. Via aérea. A via aérea no grande queimado pode sofrer edema importante e, se você aguardar os sinais clínicos de estridor e desconforto respiratório, pode ser muito tarde para passar um tubo orotraqueal. Então, isso aqui é só uma informação importante acerca, né, do que a gente deve observar numa queimadura. Então, se eu tenho um paciente que ele é grande queimado, ele tem uma porcentagem de queimadura acima de 50% e são queimaduras de segundo, terceiro grau. E, além disso, ele é um paciente que sofreu queimadura de face e região de pescoço, que são regiões mesmo que estão relacionadas com as vias respiratórias aéreas. Então, a gente precisa realizar a intubação desse paciente de imediato. A gente não pode aguardar para que essa intubação seja feita
quando esse paciente comece a apresentar algum sintoma. Por que a gente não pode aguardar? Porque na queimadura acontece um processo na região da glote parecido com o processo alérgico. Então, a glote, ela fecha, ela fica tamponada, que é o que a gente chama. Então, ela vai tamponar, que é fechar, e a gente não vai conseguir fazer a passagem desse tubo para salvar esse paciente, para que esse paciente consiga respirar melhor. Então, nesses casos, né, de queimaduras extensas em região de face, que vai afetar a região nasal, boca, região de pescoço, que são justamente, né, por onde se tem a facilidade para a respiração, a gente precisa fazer entubamento, né? Então, a gente vai ter que entubar esse paciente. São indicações adicionais para intubação orotraqueal precoce. Então, assim, queimadura maior que 40, 50% de superfície corporal. Queimadura facial extensa e ou profunda. Queimadura, né, na mucosa oral. Disfagia e sonolência. Então, assim, paciente que tem dificuldade para falar, paciente que está sonolento, paciente que apresentou queimadura, né, extensa em cavidade oral. Então, precisa realmente ser intubado. Então, foram os pontos que eu trouxe para vocês aqui. Então, é intubação imediata, mesmo que esse paciente não esteja apresentando nenhum sintoma de hipóxia naquele momento, né? Então, a gente precisa intubar logo, porque provavelmente mais tarde ele vai apresentar um fechamento de glote com provável hipóxia, e o paciente, se apresentar esse fechamento de glote, que é o tamponamento, ele vai a óbito. A gente não vai conseguir salvar, infelizmente. O grande queimado apresenta uma resposta inflamatória sistêmica e perda hídrica pela pele queimada. A vasodilatação e a hipovolemia levam, então, à hipotensão e má perfusão. Então, isso aqui nada mais é do que dizendo que pacientes que são expostos à queimadura são pacientes que evoluem muito rapidamente para a desidratação, certo? Então, os primeiros sintomas que eles vão apresentar devido a essa perda hídrica, né, através dos tecidos afetados, vai ser justamente a hipotensão, que é a queda da pressão arterial, e a má perfusão. Então, a gente consegue ver nas extremidades daquele paciente que ele não perfunde bem. Ele tem extremidades frias, ele tem extremidades cianóticas, certo? Extremidade cianótica é quando tá, né, as pontas dos dedos ficam arroxeadas e a gente não consegue ver uma boa perfusão daquele paciente. Fórmula de Parkland. É uma fórmula, né, que a gente utiliza para cálculo da necessidade hídrica e solução recomendada em adultos, né? Então, assim, em adultos a gente vai fazer o ringuelactato, porque aí a solução fisiológica pode levar o paciente queimado a desenvolver uma acidose hiperclorêmica. O que é isso? É quando, né, os tecidos começam a fabricar muito mais líquido, né? E a própria queimadura vai sugar aquele líquido, né, natural dos tecidos. E isso vai levar a uma desidratação severa, certo? Então, esse tipo de acidose é isso. Então, em queimados, a gente utiliza ringuelactato, que é um soro que é livre de solução fisiológica, ela é livre de sódio. Antes, a gente utilizava a fórmula da seguinte maneira: 4 ml vezes peso vezes a área de queimadura. A gente não utiliza mais esses 4 ml. A fórmula nova agora né? Então, assim, foi reformulada em 2018 pela ATLS e ela recomenda que seja 2 ml vezes o peso vezes a quantidade de área queimada que aquele paciente tem. Então, vamos para um exemplo clássico aqui. Digamos que eu tenho um paciente, né, que está pesando 70 quilos. E ele só teve 10% de área queimada, certo? Então, vamos lá. O que a gente vai fazer? A gente vai, 2 ml vezes os 70 quilos vezes os 10% de área queimada daquele paciente que eu citei. Então, esse cálculo aqui simples que eu estou fazendo para vocês vai dar o quê? 2 vezes 70 vai dar 140. 140 vezes 10 vai dar 1.400.
1.400 aqui é o valor final que eu preciso infundir nesse paciente para a reposição hídrica. Então, quantos soros ring lactato eu vou fazer nesse paciente? 1.400. Eu vou fazer 2 soros ring lactato de 500 e vou fazer mais 400 ml, que eu preciso fazer 1.400 total. Então, eu vou fazer quase, né, daquele sorinho de 500, eu só vou deixar 100 ml ali sem infundir nele. Então, eu vou fazer 1.400 para repor o líquido todo que ele perdeu por conta da queimadura, certo? Então, é um cálculo simples. A lesão elétrica é exceção. Então, assim, ó, prestem atenção nessa fase aqui. Só continuou a antiga, né, fórmula para casos de lesão elétrica. Por quê? Porque no caso de lesão elétrica pode haver a rabdomiólise, que é uma alteração, né? É uma alteração extensa, grave, difícil de ser tratada, né? E é mesmo em decorrência de queimadura. Então, assim, ela é um tipo de lesão neurológica, tá bom? Então, como se trata de uma lesão neurológica, né? Precisa se fazer da seguinte maneira: 4 ml vezes o peso vezes a área, né, queimada. Então, vai utilizar os 4 ml nesse caso de lesão elétrica. Até porque a rabdomiólise, ela está ligada diretamente com o fato desse paciente apresentar crises convulsivas excessivas e de grande intensidade por conta da eletricidade que ele foi exposto. Então, assim, a eletricidade, né, a queimadura, a lesão elétrica, ela atua diretamente nas descargas elétricas do cérebro, que vão causar esse problema, né? Então, assim, como raiz, como sintoma principal, ele vai ter justamente as crises convulsivas em sequência. E são crises mesmo persistentes, insistentes e de difícil controle. Então, a gente vai utilizar essa fórmula antiga, tá bom? Nas lesões de extremidade, fique atento à síndrome compartimental, né? Então, para a gente detectar essa síndrome compartimental, a gente vai observar os seguintes sinais. Precisam ser, né, associados e precisa, né, o paciente precisa pelo menos ter 2 desses sinais aqui positivos para a gente chegar à conclusão de que ele realmente está com essa síndrome compartimental. Então, assim, pulso reduzido no Doppler, isso vai ser evidenciado no ecocardiograma, tá? Então, assim, vai ver no ecocardiograma com Doppler que aquele pulso do paciente está reduzido. É um pulso que está abaixo de 60 batimentos por minuto. Enchimento capilar lento. Esse enchimento capilar lento é quando a gente faz, né? A gente chega na extremidade do paciente, nos dedos das mãos. A gente aperta um dedinho e a gente consegue ver, né, que tem um enchimento capilar, que é quando fica a pontinha vermelhinha. Quando esse enchimento capilar está lento, a gente não consegue, né, esse sinal positivo de que fica vermelhinho quando a gente aperta o dedinho. Então, é um dedo que fica totalmente esbranquiçado, totalmente descorado e não parece que tem perfusão ali, certo? Parestesias, que é a perda de força, né, de um membro. Por exemplo, digamos que a queimadura foi no membro superior direito, né, no braço direito. E aí, o paciente está apresentando perda de força. Ele não consegue levantar o membro, ele não consegue segurar um copo. Então, é a perda de força, é parestesia. Dor refratária e ou desproporcional, o que seria isso? Digamos que a queimadura do paciente foi na mão, né, na mão direita. E esse paciente está sentindo uma dor refratária ou desproporcional. Ele refere uma dor na região abdominal, sendo que a queimadura dele foi na mão. Então, isso é sinal de que a função neurológica daquele paciente está sendo afetada também, tá bom? Então, ele está sentindo uma dor desproporcional ao local que realmente tem a queimadura. Dor muscular que piora ao estendê-lo. Então, isso nada mais é do que um paciente que sofreu uma queimadura na região de reto femoral, que é na coxa, tá bom? No músculo reto femoral. Porém, se o paciente fica com a perna flexionada, que é dobrada, ele não sente dor nenhuma.
Mas se a gente faz a hiperextensão, que é, na verdade, esticar e manter a perna reta, esse paciente sente uma dor extrema, certo? Então, isso aí que é caracterizado pela dor muscular, é quando a gente realmente hiperestende. E ele sente a dor com o membro hiperestendido. O tratamento. Então, o que a gente vai fazer, né? O tratamento, a gente precisa focar em alguns pontos. A gente precisa pensar em aliviar a dor, porque realmente é muita dor. Então, a gente vai pensar no alívio da dor. A gente vai pensar em repor as perdas líquidas, porque paciente queimado, ele perde muito líquido e ele desidrata muito rapidamente. Então, a gente vai fazer essa reposição através da infusão por via intravenosa de soro ringue lactato. Prevenir complicações renais ou respiratórias, né? As complicações respiratórias a gente vai justamente tratar, né? A depender do tipo de queimadura, com a intubação orotraqueal ou até mesmo com oxigenoterapia. E as complicações renais estão relacionadas diretamente ao uso de medicações para dor, principalmente o uso da morfina. Evitar ou tratar infecções, né? Isso aí a gente já está trazendo a respeito da queimadura em si, do curativo que precisa ser feito diariamente de maneira correta e de maneira estéril. E prevenir deformidades. Prevenir deformidades vai ser justamente, né, para aquelas queimaduras que são mais profundas, de terceiro grau, vai ser necessário realizar a enxertia, né? Então, vai ter que fazer o enxerto daquele local, daquela queimadura mais profunda, para que não fique a deformidade depois da cicatrização. E aqui são os procedimentos que são realizados, né, no tratamento. Então, assim, tem procedimentos cirúrgicos. Na verdade, nós temos 3 procedimentos cirúrgicos aqui, que é a escarotomia. A escarotomia é quando o paciente, né, aquela queimadura, ela apresenta um aspecto mesmo de escara, né, de tecido morto. E aí a gente vai fazer justamente, né, a retirada daquele tecido morto em centro cirúrgico. Fasciotomia, que é um outro procedimento cirúrgico também realizado em casos de queimaduras mais profundas e de terceiro grau, em que há rompimento de ligamento. E aí, quando tem um rompimento de ligamento, precisa-se, né, fazer com que esse ligamento retorne à sua função normal. Então, vai para o procedimento cirúrgico para que esse ligamento seja realocado ao seu local. Enxertos, que nada mais é do que, né, também para queimaduras de terceiro grau mais profundas, nada mais é do que retirar uma parte do próprio corpo, né, do próprio músculo, seja músculo do glúteo máximo, certo, que é do bumbum, ou músculos do reto femoral, que é justamente aqueles que estão na região da coxa, faz a retirada e coloca na queimadura que foi profunda para que não fique uma deformidade ali naquele local. E a balneoterapia, que é uma terapia utilizada, é uma terapia química utilizada para esfriamento da queimadura. A queimadura precisa, né, principalmente as queimaduras mais extensas, precisam ser tratadas por balneoterapia, que é justamente para fazer o esfriamento, e aquilo ali ajuda muito na evolução do tratamento e também da queimadura em si, da ferida, né? Tratamento da dor. Então, a gente vai instalar um acesso intravenoso e fazer a administração de medicamento prescrito, né? Isso vai variar de acordo com o médico. Para adultos, as 2 drogas que a gente utiliza é a dipirona, que pode ser de 500 a 1 grama, né? Por via endovenosa, a gente vai fazer a diluição numa seringa de 10 ml. E morfina, que a gente utiliza 1 ml, né, que equivale a 10 miligramas, e vai ser diluído também na seringa de 10 ml. Porém, a gente vai fazer a quantidade que o médico prescreveu. Então, assim, a gente não faz a seringa de 10 ml toda. A gente vai fazer 1 miligrama, né, que no equivale, vai equivaler a 1 ml, para cada 10 quilos. Então, assim, se é um paciente que tem 50 quilos, eu vou fazer 5 ml. Então, eu não vou fazer a seringa toda. Se é um paciente que tem 70, eu vou fazer 7 ml. Certo? Então, a gente vai fazer de acordo com o peso.
E para crianças, que também vai ser por via intravenosa, são utilizadas as mesmas drogas, porém a dipirona é numa quantidade menor, então vai ser de 15 a 25 miligramas, né, por via endovenosa, diluído também em 10 ml. E a morfina também é a mesma coisa. A morfina vai ser diluída da mesma forma que é diluída para o adulto. Não vai ter diferença nenhuma e vai ser administrada da mesma forma. Então, vai ser feita de acordo com a quantidade de peso daquela criança. Se é uma criança que só tem 10 quilos, a gente só vai fazer 1 ml da medicação, certo? E as complicações? As complicações, né, são choque devido à dor. Então, o paciente que pode ter um choque distributivo, né, que é justamente o paciente que vai ter, né, pode chegar numa parada cardiorrespiratória e o coração parar de funcionar como uma bomba, né, para injetar sangue para os outros órgãos. O choque hipovolêmico, que justamente acontece por conta da desidratação intensa. Então, um paciente que vai perder muito líquido e pode evoluir rapidamente para um choque hipovolêmico. Problemas respiratórios e renais, infecção e deformidade. E por aqui nós finalizamos, né, a aula de queimaduras. Espero que vocês tenham gostado. No mais, as dúvidas nós, né, retiramos agora em sequência.